Amém. Bênção de Deus, comigo. Existem poucas pessoas que a gente guarda no nosso coração, né? Pessoas que são especiais, mais do que especiais para conosco. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar voltando para esta igreja. Aleluia. Onde todas as vezes que eu vim aqui, eu sou recebido com muito carinho, os pastores Wanda abençoado. Aleluia. Ciclista de Jeová, né? Aleluia. Deus continue abençoando sempre cada um dos irmãos. Hoje é culto dos varões, dos homens, como passado aí, né? Era culto dos homens. E eu tenho certeza que Deus tem derramado muitas bênçãos sobre esta casa, sobre a vida desses irmãos. Ficamos felizes de ver, né, os irmãos aqui louvando, unidos. A obra de Deus, ela se faz isso com muito amor, com muita união, com muita dedicação, com muita humildade. Sabemos que toda a honra e glória pertence ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho falado ao Senhor, falei, orando, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que é um privilégio, nós sermos escolhidos para servir a Deus, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, também é uma responsabilidade muito grande. Ficar diante de um povo de Deus, um povo que Jesus ama de uma forma incomparável, e estar ministrando a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que eu sou um pregador tremendo, literalmente tremendo, né? E a gente procura ser apenas uma voz. Quando eu oro, eu vou ministrar uma palavra, eu falo, Senhor, eu sou somente uma voz, né? João Batista dizia isso, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Por que eu sou a voz? Porque a palavra é dele, a honra é dele, a glória é para ele, o louvor é para ele, tudo é para ele. Então é sua voz que vai estar falando conosco nesta noite mais uma vez. Para isso, irmãos, vamos fazer menção da palavra do Senhor. Eu já estou alguns dias, alguns tempos estudando um pouco dessa palavra. No livro do Gênesis, capítulo de número 41, louvado seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 41, quero ler versos 50, 51 e 52 apenas. A versão que eu possuo aqui é a revista atualizada, então deve ser um pouco diferente de alguns irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, verso 50: antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje deste personagem bíblico, que ele é muito conhecido, ele é muito falado. Às vezes a gente olha para determinados textos da Bíblia, a gente pergunta assim, mas o que mais a gente pode tirar daí? Visto que é muito lido, é muito falado, é muito pregado sobre esses personagens bíblicos. Mas o Senhor me falou para me dizer acerca da trajetória de um vencedor. A trajetória de um vencedor nem sempre é como nós desejamos que fosse. Nem sempre é como nós queremos que seja. A trajetória de um vencedor, ela muitas vezes é muito dolorosa, é muito árdua, muito sofrida. E a gente, muitas vezes, a gente quer chegar em determinado patamar da nossa vida, quer alcançar alguns sonhos, objetivos da nossa vida. Mas
precisamos muitas vezes renunciar muitas coisas para conseguir alcançar. Quando se fala de José na Bíblia, todos nós conhecemos, há uma história contada e recontada e anunciada em todos os lugares acerca de José. Tudo começa por um sonho. Tudo começa quando José tem um sonho de Deus. Deus dá um sonho para José. Um sonho onde José seria exaltado. Onde José alcançaria um patamar altíssimo entre a sua família. Mas quando Deus dá um sonho para José, Deus mostra para José apenas aonde ele vai chegar. Mas Deus não mostra para José o caminho que ele iria trilhar para chegar até o lugar. E a Bíblia vai nos dizer que José, ele tem a sua história marcada por dor, por sofrimento, por traição, por angústia, por desprezo. José, a história dele era marcada por tudo isso. Porque começa com a inveja dos irmãos, o desprezo dos irmãos, coloca José vendido como escravo, lançam ele dentro de uma cova, vendem ele por 20 moedas de prata. Ele vai para a casa de Potifar, ali onde ele é comprado como escravo, e na casa de Potifar, a mulher se levanta contra ele, calunia ele, ele vai parar na prisão. Foram 13 anos de muita dor, de muito sofrimento. Mas uma coisa que me deixa muito maravilhado na história de José, que eu olho para a Bíblia, eu procuro na Bíblia, dentro da história de José, e eu não vejo José em nenhum momento ele falar com rancor, com mágoa, ou seja, ele murmurar, ele reclamar da situação a qual ele estava vivendo. Em nenhum momento você vai ver José falando: olha, Deus esqueceu de mim aqui, Deus me rejeitou, Deus não é mais comigo, Deus não me ama mais. Em nenhum momento você vai ver José murmurando diante das dificuldades a qual ele estava enfrentando. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. A Bíblia vai me ensinar que durante todo o período que José esteve no Egito, uma coisa era muito certa. Talvez ele não sabia muito disso, mas nós sabemos que está escrito. Em todo o texto a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Deus estava com José. Aonde José ia, como escravo, como servo de Potifar, na prisão, em todo o tempo, José se destacava em tudo aquilo que ele fazia. Eu aprendo, pastor, com isso, que muitas vezes quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, quando nós somos perseguidos, caluniados, afrontados, quando somos rejeitados, muitas vezes nós desistimos da nossa caminhada, muitas vezes nós paramos, começamos a questionar, começamos a reclamar, começamos até mesmo a murmurar contra Deus: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas para mim são mais difíceis? Por que outros prosperam? Por que outros são felizes? Por que outros são vencedores e eu, na situação que eu estou vivendo, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não me vê, parece que Deus não tem mais algo na minha vida. Em todo momento José se permaneceu fiel. E nós muitas vezes, por causa das nossas dores, por causa do nosso sofrimento, o que nós fazemos? Paramos de caminhar, desistimos de lutar, desistimos de estudar, desistimos de pregar, desistimos de louvar, desistimos de evangelizar, desistimos de ir na igreja, porque a nossa dor parece que é a maior dor do mundo. Mas quando eu olho para a palavra e vejo que Deus está dizendo para mim: olha, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, aonde você for eu vou contigo, Aleluia! eu estarei contigo, eu vou endireitando os caminhos, eu vou quebrando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, vou colocando o rio no ermo, vou colocando um caminho no deserto, não te deixarei e não te desampararei. Mas nós temos por natureza questionarmos nos momentos de dificuldade. Quando eu olho para a Bíblia e vejo a história de José, como vejo a história de Davi, como vejo a história de Moisés, que dos ícones de Deus, eu vejo que a história deles é marcada por dor, é marcada por sofrimento, é marcada por calúnia, é marcada por desprezo, por perseguição. A história deles
mas no final da história deles, o nome do Senhor foi glorificado. Muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê. É porque a disciplina de Deus, ela é muito diferente da nossa disciplina. O que Deus prepara para nós não é apenas benefícios materiais. O que Ele prepara para nós são coisas espirituais. Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá condições para que nós possamos suportar a dor, porque lá na frente a nossa dor vai ser remédio para muitas almas, a nossa dor vai ser refrigério para muitas pessoas que estão passando por lutas e provações, mas elas não têm o que eu e você temos, que é a presença do Senhor, a presença do Espírito de Deus na nossa vida e a palavra do Senhor que é guardada dentro do nosso coração. Então nós vemos aqui que Deus estava com José em todo o tempo. Num determinado momento, José é aprisionado. Em determinado momento, pela calúnia da mulher de Potifar, ele vai parar na prisão. Mais uma vez, eu não vejo nenhum questionamento de José. Eu vou chegar. Apenas conhecido. José entra na prisão. E em todos os momentos na prisão, ele é exaltado dentro da prisão. O carcereiro já pega as chaves da cadeia e dá na mão de José. José agora é o líder do cárcere. Eu aprendo nisso, pastor, que tudo que José fazia, estivesse ele ou não estivesse, ele fazia com excelência. Por que ele fazia com excelência? Porque não era acerca dele, não é acerca do posicionamento dele, não é acerca daquilo que ele queria alcançar, dos objetivos próprios, mas era acerca de Deus. Aleluia. Quando a mulher quer se deitar com ele, ele vai usar uma frase dizendo assim: olha, o meu Senhor me colocou sobre tudo, ninguém é maior do que eu nesta casa, mas eu não posso de forma alguma tocar em você traindo o meu Senhor. E ele completa dizendo: como eu iria pecar contra meu Deus. Então tudo o que ele fazia era com excelência. Ah, mas a luta está grande, o problema está grande. Faça com excelência, porque você não sabe o que Deus está preparando para você. Faça sem murmurar, faça sem reclamar, apenas faça, porque quem garante a tua vitória está olhando para o teu comportamento, para a tua trajetória, e é Ele que vai te conduzir. Aleluia! Ele estava na prisão, começou ali a liderar dentro da prisão. Eu estou falando sobre uma trajetória de vencedor. E ele começa a liderar ali. Ele começa a cuidar bem dos presos. Chega em determinados momentos. Talvez José no seu íntimo, talvez José no seu coração, ele não falava, não murmurava, mas havia um sentimento dentro dele. Quando o padeiro e o copeiro falam do sonho para ele, ele interpreta o sonho, ele fala: olha, quando vocês saírem daqui, não esqueçam de mim. Falem ao meu respeito para o rei. Falem sobre mim, porque eu sou inocente. Aí eles juraram que iam falar. Só que eles esqueceram de José. Muitas vezes nós queremos que as pessoas se lembrem de nós, elas esquecem de nós. Mas tem um que não esquece. E José deve ter ficado ali triste. Cadê os meus amigos? Cadê aqueles que iam interceder por mim? Que disseram que iriam falar a meu respeito para o rei? Eu os ajudei. Por que eles não lembraram? Talvez começou a ter no coração, na alma de José, um abatimento. Mas mesmo com a alma batida, com a alma cansada, ele continuou fazendo o seu trabalho com excelência. Ninguém sabe o que você está sentindo, ninguém conhece a tua dor. Quem vê as irmãs cantando aqui não sabe o que está dentro do coração delas. Quem vê os irmãos cantando aqui não sabe o que está dentro do coração deles. Quem me vê pregando aqui, quem vê o pastor pregando, não sabe o que tem dentro do coração. Mas fizeram com excelência, fizeram com alegria, aleluia, porque fizeram para o Senhor. Glória a Deus. Quanto mais a prova é grande, quanto mais a luta é grande,
mais unção de Deus vem sobre a tua vida. O apóstolo Paulo chegou a determinado momento que ele chegou diante do Senhor e começou a orar a Deus. Senhor, um escravo de Satanás se levantou, está me esbofeteando. A Bíblia vai dizer que 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus o livrasse daquilo. 3 vezes. Talvez ele não estava suportando aquilo. Mas aí o Senhor vira para ele e fala: olha, Paulo, a minha graça basta para você. A minha graça é o suficiente. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que muitas vezes tem situações difíceis na minha e na tua vida que não vai haver solução, só vai haver uma resposta para você. Mas Deus vai manter-nos muitas vezes em uma dor, alguma dificuldade na nossa vida, para que nós saibamos, assim como Paulo escreve, o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. A oração, muitas vezes, ela só tem uma resposta, uma direção, mas talvez ela não tenha uma solução. Para Paulo teve uma solução. Quer outro? Jesus, ele entra no Getsemane, sabendo o que iria acontecer, sabendo o que ele iria enfrentar, sabendo a dor que ele iria passar. Ele chega diante do Senhor e começa a orar ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, não permita que eu beba esse cálice. 3 vezes. E a resposta não veio. Mas ele, entendendo o propósito de Deus, ele falou: portanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. 3 vezes. Existem orações que nós fazemos. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que está orando, pedindo socorro de Deus para alguma área da sua vida. E ainda você não recebeu a solução. Mas aprenda uma coisa: Deus está com você na sua dor, Deus está com você no seu sofrimento, Deus está com você nos desertos da vida, porque Ele não vai te abandonar. E você vai suportar, você vai conseguir. Você vai conseguir porque é Ele que te coloca, é Ele que te tira. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel: Ele dá a ferida, Ele tira a ferida. Ele exalta, Ele humilha. Ele dá a vida, mas Ele também tira a vida. Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles vão se cumprir a cada dia. Quando José talvez já tinha perdido a esperança, são 2 anos dentro daquela prisão. José pegava aquelas chaves, abria as celas para os presos entrarem, para os presos saírem, mas parece que nunca chegava a vez de José. Ele acorda num dia para fazer o seu trabalho, como era de costume, durante 2 anos ele fazendo o mesmo trabalho. Levantava, expressando uma alegria no rosto, fazendo com exílio, com excelência o seu trabalho, dedicado ao trabalho, num dia, sem ele menos esperar. Alguém começa a abrir a cela. Alguém vem com as chaves balançando, começa a fazer barulho de abertura das celas, e alguém grita lá de fora: José, sai daí, porque o rei está te chamando. Sai daí, José, chegou o seu dia. Aleluia. O rei está te chamando. Encerra-se aqui o seu período de sofrimento de dor. José, vai lá, José, toma um banho, faz a tua barba, muda as tuas vestes, porque você vai se apresentar diante do rei. E diante do rei não podemos nos apresentar de qualquer maneira, não podemos nos apresentar de qualquer jeito, com as vestes sujas, com a aparência, né, e daquela forma triste, amargurada. Muda o teu semblante, muda as tuas vestes, que o teu rei te chama. Vai chegar um momento na minha e na tua vida que alguém vai falar para você: eis que Deus está mudando o teu cativeiro, eis que Deus começa a mudar a tua história, eis que essa dor já está passando, coisas novas Deus vai começar a fazer na tua vida. Aguenta mais um pouquinho só, glorifica mais um pouquinho só, exalta mais um pouquinho só, aguenta aí, a
que eu vejo quando eu estudava esse texto. Como eu falei, nós não vimos em nenhum momento aqui de José reclamando, murmurando. Mas quando ele chega, nesse verso de número 50, a prosperidade chegou no Egito através daquilo que José determinou. Foram 7 anos de muita abundância, José liderando, mas já estava para chegar o tempo da dificuldade. Mas de novo, já passou por 13 anos de prova de luta, foram 7 anos de abundância, de governo abençoado, mas vai chegar um outro tempo. E o texto vai dizer aqui que antes de chegar o tempo da fome, o tempo da seca, nasceram 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E ele coloca o nome dos filhos dele como se ele estivesse levantando um monumento à sua dor e ao seu sofrimento. Ele coloca o nome de Manassés, o seu filho, dizendo: Deus me fez esquecer das minhas dores e da casa de meu pai. Aí eu comecei a entender que José não reclamava, não murmurava, mas ele carregava dentro do coração a angústia, a dor e a tristeza. Somente dentro dele, sem falar para ninguém, sem chorar para ninguém. Ele carregava dentro do coração dele. Sabe aquela dor? Sabe aquele sentimento que muitas vezes ele flui de dentro de nós? Aquele gatilho de alguma dor passada, de alguma coisa que fizeram contra você, contra mim no passado, que quando você lembra, quando você, sabe, ou alguém toca naquela ferida, parece que a mágoa, o rancor, a dor volta fluindo, começa a mexer com o teu interior, a tristeza começa a tomar conta, a revolta muitas vezes começa a tomar conta. José estava começando, ele ia começar um novo tempo na vida dele, mas ele não poderia dar continuidade àquilo, carregando dentro do seu coração mágoa do passado. Ele não podia dar continuidade na trajetória de vitória, de vencedor dele, se ele estivesse carregando ainda dentro do coração mágoas. E a mágoa era da família, a mágoa era dos irmãos, a mágoa por tudo aquilo que ele passou, embora não expressasse isso, embora não falasse isso, mas muitas vezes é o que está guardado dentro do coração. Talvez tenha algo guardado dentro do teu coração, do meu coração, que precisa ser resolvido. Nós não vamos alcançar nada lá na frente se nós não resolvermos os problemas do nosso passado. Se nós não resolvermos as questões que ficaram para trás, problemas de relacionamento, problemas de amigo, problemas familiares, problemas ministeriais. Pastor, tem pessoas que não conseguem sair da posição que estão, não conseguem alcançar objetivos maiores, porque ainda estão presas em coisas do passado, onde foram magoadas, onde foram afrontadas, caluniadas. Elas simplesmente pararam, estacionaram e continuam guardando a
José passou todo esse tempo, 13 anos, talvez escondido num cantinho da cela, talvez quando estava na casa de Potifar, lá no seu quarto escondido, ele se derramava na presença de Deus, lembrando-se daquilo que ele sofreu, lembrando-se dos irmãos que invejavam ele, que venderam ele, lembrando-se da casa do pai, lembrando-se de todas as dores que ele tinha. Mas isso era Deus e ele Deus. Ele não saía falando: olha, fulano fez isso comigo, olha, fulano fez aquilo comigo, olha, puxaram meu tapete, olha, me caluniaram, olha, me traíram, olha, fizeram isso. Muitas vezes nós ficamos falando para as pessoas toda a dor que nós temos, mas esquecemos de nos derramar diante de Deus. Fala: Senhor, limpa o meu coração. Fala como Davi no Salmo 51, purifica meu coração, lava minha alma, torna-me dar a alegria da salvação, não me tire de mim o teu Espírito Santo. Porque se tem alguém que conhece a tua dor, o teu sentimento, o teu sofrimento, é o Espírito Santo de Deus. E se há alguém que pode mudar essa história da vida, da tua vida, é somente Ele, no tempo dele e na hora dele. Eu conheço muitas pessoas, meus irmãos, talvez vocês conheçam, que quando vocês falam de igreja para eles, quando você fala de ministério para eles, quando fala de compromisso para eles, eu não quero, porque eu já sofri, porque eu já fui caluniado, porque já me perseguiram. Se perguntar para o pastor Wanda aqui quantas vezes fizeram isso com ele, acho que a lista deve ser grande. Mas ele não desistiu, porque tinha alguém que segurava na mão dele e falava: filho, vai em frente que eu sou contigo. O que eu tenho para a tua vida eu vou cumprir. Deixa os adversários se levantar, deixa os caluniadores se levantar. Quem te justifica sou eu. A palavra do Senhor vai falar assim: quem tentará acusação contra os meus escolhidos, se sou eu que os justifico. Glória a Deus. José, ele vai dizer: Deus me fez esquecer das minhas dores, do meu sofrimento e da casa do meu pai. Não é esquecer dos pais e dos irmãos, arrancando eles da memória, mas esquecer das dores que causaram para ele, do sofrimento que causaram para ele. E no segundo filho, ele vai dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando eu começar a pensar nisso, falava: Senhor, no lugar que eu estou, não dá mais não. Na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, na igreja que eu congrego, na empresa que eu trabalho, não dá mais. Está se levantando contra mim tantas vezes. Eu quero sair daqui, quero ir para outro lugar, quero ser feliz em outro lugar. Eu vou chegar em outro lugar, eu vou fazer a diferença lá. A terra lá é boa, o mato lá é mais verde, é mais próspero lá, a cidade lá é melhor, as pessoas lá talvez sejam melhores. Eu estou falando isso para mim, pregando para mim também. E a gente quer sair, a gente quer mudar de igreja muitas vezes, porque ninguém me compreende, ninguém me entende, o pastor não me vê, não reconhece meu talento. E a gente quer mudar, pai, pensando que em outros lugares nós vamos ser mais prósperos, mais felizes. Mas o que José entendeu aqui é que aonde ele foi passar 13 anos de dor, de sofrimento, de aflição, era naquele lugar, numa terra estranha, que Deus iria exaltá-lo. Era naquele lugar, no lugar da dor, do sofrimento dele, no lugar onde ele foi perseguido, caluniado, onde ele foi aprisionado. Ali Deus iria exaltá-lo, ali Deus iria fazê-lo prosperar. Aleluia. Então, irmão, não pense em sair do lugar que você está, porque você está sofrendo pressão. Permaneça, porque é neste lugar que Deus vai te exaltar. É na terra da tua aflição. Está com problema no trabalho, estão te perseguindo, permaneça lá que Deus te exalta lá. Está com problema ali no ministério, fica lá, Deus vai te exaltar lá. Está com problema no bairro, seja onde for, é lá que Deus vai te exaltar. É na terra da tua dor, da tua aflição, é lá que Ele vai mostrar o poder e a glória dele para você. A gente quer sair.
Aí Isaac pegou, juntou a família. Vamos para o Egito. Vamos para o Egito. A terra lá é boa. Lá tem plantação. Aqui não tem. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Deus aparece para Isaac e fala assim: não vá para o Egito. Ou seja, não saia de onde você está. Ele podia falar: mas Senhor, a terra aqui é seca, aqui não dá nada, não produz nada. Deus falou: fica aqui. Começa a cavar poços aqui. Começa a mexer na terra aqui. Não fica de braço cruzado reclamando. Não fica de braço cruzado olhando para as dificuldades. Se mexe, começa a cavar poço. Aleluia. A terra está seca, não importa. Quem faz prosperar é Ele. Aleluia. Aí, Isaac começa a cavar poço. Começa a plantar. A palavra de Deus vai dizer que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. É onde você pensa que não vai dar nada, é ali que vai dar. Ali onde você pensa que não vai brotar nada, é ali que vai brotar. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim: daí não vai chegar em lugar nenhum, vai, porque Deus tem projetos na vida dele. Não é eu que determino, não é eu que falo. Quem determina é Deus. Eu vou encerrar aqui, irmãos, e vou dizer para vocês: a nossa volta de José passou por tudo isso. E quando ele levanta esse monumento dizendo que Deus fez ele esquecer das aflições e Deus o fez prosperar na terra das aflições, é porque ele ia começar uma nova etapa na vida dele. Deus não tinha concluído totalmente o projeto da vida de José. É por isso que o texto que eu li diz assim: antes que chegasse o ano da fome. Tem coisas que nós vamos enfrentar na frente ainda. Tem provas que vão vir mais nisso aqui. Você resolve uma, mas pode vir outra. Só que essa prova, essa dor, tudo isso que passou, tem que servir como experiência para mim e para você. Não foi para derrotar, não foi para humilhar, não foi para ser lançado fora, mas foi uma escola, um aprendizado para a próxima prova, a próxima luta que chegar na minha vida, na tua vida, você já sabe como é que você vai lidar. Ele não poderia iniciar uma trajetória agora de uma administração de uma terra que ia entrar na escassez. Milhares, talvez milhões de pessoas estavam dependendo de José agora. E inclusive a sua própria família que estava viva para se cumprir o que Deus tinha mostrado para ele. Mas ele não poderia iniciar essa nova trajetória carregando as marcas do passado pelo coração dele. A palavra do Senhor em Isaías 43, versos 18, se não me engano, vai falar assim: não considerei as coisas passadas, e nem se lembrei das coisas antigas, porque eu faço coisas novas para você. Aleluia. Nós temos que deixar muitas coisas que nos machucaram, que nos magoaram para trás, meus irmãos, porque Deus tem coisas novas para a nossa vida. O apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alto. Aleluia. Eu tenho uma meta a alcançar, eu tenho um objetivo a alcançar, ou seja, eu tenho um céu para alcançar. Aleluia. Eu não posso ficar acorrentado nas coisas do passado, nas dores do passado, não. Eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar, porque eu tenho algo e eu vou alcançar esse algo. Aleluia. Jeremias vai falar assim: eu quero trazer na memória somente aquilo que me dá esperança.
vencer a morte se ele carregasse sentimentos ruins dentro dele. Jesus não poderia chegar ao céu se ele não tivesse liberado o perdão para os seus perseguidores, para os seus algozes. Porque as últimas palavras dele na cruz, uma das últimas palavras dele na cruz, olhando para os seus algozes, para aqueles que o açoitaram, para aqueles que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para aqueles que cuspiram nele, para aqueles que feriram ele com a espada, ele olhando para aqueles homens, olhando para aquela multidão à frente dele, ele vira-se para o Pai e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus não liberasse o perdão, ele jamais entraria no céu, ele jamais entraria na glória. Não entra-se na glória, não se chega a lugar nenhum, se o coração ainda estiver pesaroso, se o coração ainda estiver cheio de amargura, cheio de angústia. Não se chega. Talvez alguém está falando: mas o que eu faço? Eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Eu quero dizer para você nesta noite que tem um Deus somente esperando você falar: Pai, me ajuda, porque eu não quero carregar essa dor pelo resto da minha vida. Pai, me ajuda a vencer essa angústia, porque eu quero entrar na glória, eu quero entrar no céu. E se foi alguém que me magoou, que me prejudicou, eu o perdoo, porque se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. Essa é uma história de José, que a Bíblia praticamente não diz. Eu só consegui entender isso quando eu li esses versículos, porque ele carregou esse sentimento com ele, ele carregou essa dor com ele, mas Deus trouxe o refrigério para a alma dele. Deus trouxe a cura para a alma dele. Aleluia. É por isso que Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso para a vossa alma. É isso que Deus quer. Ele quer mudar o nosso interior, porque o exterior eu mudo, o exterior você muda. Você vai lá no cabeleireiro, você vai lá numa loja, põe uma roupa boa, põe um traje bonito, você coloca um gel no cabelo como eu faço, você pinta o cabelo, faz o que você quiser, mas o interior é só o Espírito Santo de Deus que pode mudar a minha e a tua vida. Permissão, passou uns